roncando de uma alegria, que ele também era do lado do Salgueiro, também o Bill, que era o chefe lá no Fazenda de Mineiro, era diácono da casa do Senhor, ele também com alegria, ele pregando, não deixei muito. Eu vou lá no Chico, eu tive um fuzil e hoje ele está testemunhando da glória de Deus. Quando aí encontro pessoas que Deus deu e para mim, que Deus guardou, eu fico muito feliz. Deus é bom demais. Maravilhoso. O Pedro falou, hoje vocês vieram sem saber, vendo a gente pregando, dando lugar, mas não sabe como o inimigo usava a gente. O inimigo tomava conta da gente, a gente não tinha noção das coisas. Mas Deus é fiel. Amém? Olha, você pode aplaudir a Jesus por isso? É isso aí. Com gentileza, toda educação, eu queria que você abrisse a Bíblia, no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 26. Versículo de número 3. Vamos ler até o versículo de número 5. Eu vou ser bem breve na mensagem. Quando você pensar que eu comecei, eu já terminei. Glória a Deus. Então vamos tomar muito tempo. Versículo de número 3, no capítulo 26. Vamos falar do protagonista desse texto, que é o rei Uzias. Ele fala assim: Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e reinou 52 anos, reinou em Jerusalém, que era o nome da sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. E ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Versículo 5: propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus, nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Amém. Se você quiser continuar com a Bíblia para acompanhar, você pode dar uma linda salva mais uma vez para ele, que é digno de ter amor, irmãos, nesse capítulo eu quero tirar 3 aprendizados. Quero tirar 3 aprendizados sobre Uzias. O aprendizado aqui, a gente vai falar acerca do começo do chamado do reinado de Uzias. Foi sobre o aprendizado dele. Uzias, ele começou aprendendo debaixo da sabedoria de Zacarias, pois Zacarias orientava através de Deus sobre a vida do rei Uzias. E tudo que Uzias fazia ou fazia, ele tinha um aconselhamento desse profeta. Sabemos que a vida do seu pai também começou com um reinado bem sucedido, o rei Amazias. O rei Amazias, ele reinou, e o texto diz no capítulo de número 25, versículo de número 14, ele, depois de vir de uma guerra, de uma matança, de uma peleja, vencido, ele vai trazer os deuses de Seir, os deuses dos Amonitas, ele vai trazer e vai adorar a esses deuses. E por isso ele vai ganhar uma punição, por ter trago os deuses dos Amonitas para si, para adorar. Então, sabemos então que ele nasceu e cresceu num ambiente de um reinado bem sucedido, mas no final ruim, no final mal. E sabemos que ele tinha uma mãe também que também servia a Deus. O significado de Jecolias significa fortaleza.
ensinou o teu filho o que deveria fazer no seu reinado. Aí diz conselho da mãe e diz conselho do profeta, do que Deus para ele. Então sabemos que o rei Uzias ele começa o seu reinado bem sucedido, aprendendo. Então essas 3 lições aqui a gente vai trazer para os dias de hoje, que é o quê? Vamos começar aprendendo e vamos agora partir para as conquistas. O rei Uzias agora ele vai começar a conquistar. O rei Uzias ele começa a reinar no ano 791 a 739 antes de Cristo em Judá. E Uzias agora ele vai começar a conquistar, e uma das vitórias dele foi conquistar Elate, que era um porto, era um lugar de exportação, era um lugar que trazia prosperidade, que já não era mágica, não era mágica. Então ele vai começar naquela área, vai começar a trazer a prosperidade para ajudar, que estava fechada a portação. E aí ele vai conquistar Elate. E ele também agora ele vai conquistar e vai pelejar e vai vencer contra os filisteus. Porque o texto diz que ele foi maravilhosamente ajudado pelo Senhor. Ele foi ajudado pelo Senhor, ele não estava sozinho. Quando a gente entra numa guerra, quando a gente entra numa peleja sozinho, você pode ter certeza que iremos perder. Mas quando você é ajudado pelo Senhor, você pede ajuda, recurso de Deus, a vitória chega. Glória a Deus. Então o texto deixa bem claro que ele foi maravilhosamente ajudado pelo Senhor. E ele vai vencer contra os filisteus. Ele vai vencer contra os arábios. E ele vai vencer contra os meunitas. E o texto diz que ele vai edificar torres, poços, vai dar água fria para os seus gados, porque ele tinha uma grande quantidade de gados. E ele vai também cuidar dos vinhateiros, porque o texto diz que ele era amigo da agricultura. E isso vai começar a dar crescimento, prosperidade. Porque aonde está a mão do Senhor, a prosperidade. Aonde está a mão do Senhor, há crescimento. Por que você vê a igreja, o ministério florescendo com Cristo crescendo? Porque a mão do Senhor está sobre essa igreja. A mão de Deus está sobre esse lugar. Por isso que a igreja, o ministério florescendo com Cristo, está tendo um crescimento. Glória a Deus. Por quê? A igreja está sendo maravilhosamente ajudada. Aleluia. Então não tem como ter crescimento quando a mão de Deus está sobre o ambiente, sobre a tua vida. Tem que ter crescimento. E o texto diz, irmãos, aqui, que ele começa a conquistar, mas primeiro ele teve que aprender. Eu não posso conquistar uma coisa se eu não sinto para. Não, irmão, isso aqui é um texto de libertação. Para mim conquistar alguma coisa, eu tenho que aprender. Você não vai virar um mecânico se você nunca foi um ajudante. Você nunca vai ser um pintor se você nunca foi um ajudante de pintor. Você nunca vai tocar uma bateria se você não sentar para ver alguém tocar. Glória! Você nunca vai colocar um rebaixamento de teto se você nunca orou alguém fazer. Para Bruno hoje, ele está pronunciando o rebaixamento de teto lindo, maravilhoso. Um dia ele teve que ter. Você pode dar um lado dele? Para você se tornar um levita, um dia você vai ouvir louvar maravilhosamente bem. Você não vou louvar assim dia. Para você pregar bem, você um dia vai ouvir pregar. Você um dia você é um pregador igual a ele. Então você um dia sentou para aprender. E o rei Uzias ele teve que sentar para ouvir os conselhos de Deus através do profeta Zacarias. E o texto diz que tudo que ele fazia crescia. E a fama dele foi quase igual a de Salomão. Meu Deus! Oh, glória!
Porque se expandiu a fama dele, todos sabiam quem eram os líderes, a ponto de o Egito parabenizar, a ponto de trazer presente para Uzias, porque ele conquistava, ele ganhava território que foi perdido um dia pelos filisteus, pelos arábios, e ele foi reconquistando tudo aquilo que foi um dia perdido. Mas quando, irmão, aí aprendemos acerca da conquista. Sentamos, aprendemos, conquistamos. O texto diz que Uzias, ele foi fortalecido. O texto diz que ele se tornou forte, fortalecido. Mas aí mora o perigo, irmão. É quando se tornamos fortes. Aí mora o perigo quando se tornamos grandes. É verdade. Aí mora o perigo quando pensamos que sabemos de muita coisa. Aí mora o perigo quando pensamos que sabemos que somos. Aí mora o perigo quando pensamos que somos alguma coisa. Ele esqueceu que ele foi fortalecido, que ele foi ajudado para ele chegar aonde ele chegou. Se hoje eu sou pastor, é porque um dia eu fui diácono, obreiro. Se hoje você é presbítero, é porque você um dia foi um obreiro na porta, mas hoje Deus te consagrou. Então isso começa por etapa. Ele chegou a rei, porque Deus ajudou. E ele se tornou rei, e foi ajudado pelo Senhor. E se fortaleceu. Só que chega no versículo de número 26, no capítulo 26, e no versículo de número 16, olha o que diz: mas havendo-se já fortalecido, exaltou-se o seu coração para a sua própria destruição. E cometeu transgressão contra o seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso do altar do incenso. O texto diz que Uzias, por ter já fortalecido, ele achou que ele poderia entrar onde não podia entrar. Por isso, irmão, a gente devemos ter o cuidado de fazer aquilo que não podemos fazer. Por isso que temos que ter o cuidado de falar aquilo que não podemos falar. Por isso que temos que ter o cuidado de tocar onde não podemos tocar. Por isso que temos que ter o cuidado de fazer aquilo que não podemos fazer. O que é para o sacerdote fazer, é para ele fazer. O que é para o sacerdote ir, é para ele ir. É para o sacerdote tocar. Foi designado ao sacerdote. Você sabe por que o rei Uzias teve um reinado muito bem sucedido, diferente dos seus 9 reis que no tempo se passaram? Que ele foi o 10º rei. Não foi a quantidade de exército, porque sabemos que no tempo do reinado de Roboão tinha mais de 180 mil soldados, e do reinado também de Josafá tinha mais de 1 milhão de soldados. Não era isso. E nem no tempo do reinado do seu pai Amazias, porque também era quase a mesma quantidade de exército. Mas o que mudou e modificou, porque a filosofia do reinado de Uzias era bem diferente dos outros reinados. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso aqui. A sabedoria que derramou sobre Uzias era tão grande porque ele criou armas, poder bélico muito poderosos, muito grandiosos, como catapulta, como também flechas, armas de engenharia humana. Por
isso que a fama dele se estendeu por muitos lugares. O que foi diferente do reinado de Uzias para outros reis? Foi o quê? Foi a organização dos armamentos e do exército. Eu quero vencer a igreja? Vamos nos organizar. Aleluia, aleluia. Quer vencer guerra? Vamos nos organizar. Glória a Deus. Quer vencer peleja? Vamos nos organizar. O que é para sacerdote fazer, é para sacerdote fazer. Aleluia. Então sabemos que Uzias ele começou aprendendo sobre organização, mas no final ele perdeu a organização. Por quê? Porque ele quis fazer o que não era para fazer. Ele tocou o que não era para tocar. Ele fez o que não era para fazer. O texto diz que Deus se irá contra os filhos. O texto diz que entrando no tempo 80 varões valentes de peleja, sacerdotes, junto com Azarias, e pega Uzias com a mão na botija assim. Deus, quando quer pegar, ele pega com a mão na botija. Você pode se esconder do homem. Você acabou, você não é melhor. Você pode se esconder do pastor. Você pode se esconder do presbítero. Você pode se esconder do teu líder. Você pode se esconder, aleluia, da tua mãe. Você pode se esconder do teu pai. Você pode se esconder, mas o olho que tu não vê, o Deus do exército, ele está olhando e olhando Uzias, fazendo o que não era para fazer, e Deus pegou com a mão na olhou para o rei Uzias e disse: a ti não compete essa honra. E o que estava na mão do rei? O incenso. Irmão, estava à mostra. Ele nem percebeu, mas já estava na mão dele. Amém. E agora o sacerdote repreende ele, dizendo que a não competia ser incenso. Ele podia ter se arrependido ali, entregado o incenso e ir embora. Mas o texto diz que ele é contente com o sacerdote. Quer ter uma bem sucedida, uma vida bem sucedida? Não entre contenda com o sacerdote. Quer ter uma vida de crescimento, uma vida próspera? Não contenda com os sacerdotes, com a tua liderança, gente instruída por Deus para nos orientar. O texto diz que na mesma hora ele contende com os sacerdotes. E quando ele contende com os sacerdotes, a ira de Deus se aumentou contra o rei Uzias. E vai aparecer a guerra na testa do rei Uzias. Aleluia! Quem desobedece a ordem de Deus vai saber a vergonha de ninguém, irmão, de vergonha. Quando você contenda com Deus, quando você entra no lugar onde não é para entrar, quando você faz o que não era para fazer, quando você toca onde não é para tocar, Deus bota a letra à mostra, para mostrar que o dono do poder é Ele que manda, é Ele que ordena, é Ele que faz, o dono de tudo é Ele. Depois de um homem ser bem sucedido, se tornando forte, não tinha necessidade daquele homem fazer isso. Por que ele fez? Por causa do orgulho, por causa do ego, por causa do eu faço, eu posso, eu vou, eu quero, eu toco, não é assim. Se Deus não for comigo, nem andar eu ando. Se Deus não for contigo, nem falar você fala. Se quiser falar agora, não vejo com Zacarias. Não, Zacarias também, meu filho, ficarás mudo, não falarás nada. E se tornou mudo. Não foi? Teve que fazer mímica? Calou a voz dele. Se Deus quiser fazer você ficar parado, não paralisia. Ele para porque ele é Deus, ele é poderoso. O dono de tudo é Ele. Aleluia. Somente devemos obedecer o Criador de todas as coisas. Mas por que passamos a desobedecer a Deus? Por causa das conquistas. Esse é o perigo das conquistas.
da consolidação. Uzias estava com uma vida consolidada, confirmada por Deus, bem sucedido. Esse é aí que mora o perigo. Já tenho casa, já tenho carro, eu tenho uma vida profissional bem sucedida, já estou com minha vida tranquila. É aí que mora o perigo. Então eu vou fazer o que eu quero. Quem anda na direção de Deus não faz o que você quer, faz o que Deus quer. Eu sei que é uma palavra muito amarga, mas vai curar. Glórias a Deus. É uma palavra que traz cura. Quando andamos na vontade de Deus, não é aquilo que queremos, é aquilo que Deus quer. Glória a Deus. Às vezes você não quer, mas é o que Deus quer. Não é o que você faz, é o que Deus faz. Não é o que você fala, é o que Deus fala. Glória a Deus. É verdade. Aleluia. Ah, eu não quero mais, eu não vou fazer mais, eu não vou mais. Não é o que você quer, o que Deus quer, se Ele quer, acabou. Quem está entendendo o desafio? Amém. Ele teve uma coisa. O rei Uzias, ele teve um exemplo dentro da sua casa. O maior exemplo do rei Uzias não foi fora, foi dentro. O pai dele começou bem, mas terminou mal. Por quê? Porque adorou a outros. Irmão, a gente vê isso dentro de casa. Às vezes você consegue ver isso dentro de casa, a pessoa está gritando, glória, aleluia, glória a Deus, todo mistério se abater, mas lá fora está adorando a outros deuses. É exemplo dentro de casa. Pensa que é, mas não é, pensa que faz, mas não faz, pensa que pode, mas não pode. Porque não ouvir os conselhos de Deus, e quando não ouvimos os conselhos de Deus, o final é ruína. O final, meu gente, é tragédia. O final missionário é morte. O texto diz que na mesma hora ele saiu correndo. Sabe o que faz você correr na casa do Senhor? É o pecado. Sabe o que faz você correr da presença de Deus? É o pecado, é o erro. O texto diz que o Uzias foge. Ele corre para fora. E pega ele e coloca ele numa casa longe. E quem vai reinar no lugar dele é o seu filho. E aquilo que era para ele fazer, agora não vai fazer mais. Por causa do pecado. Cuidado, irmão. Cuidado para você não perder aquilo que Deus confiou para você fazer. Hoje você tem. Olha para cá. Culto de libertação. Hoje você tem, mas amanhã você não pode ter. Porque um dia ele confiou, mas você perdeu. Então cuidado para um dia essa lepra não aparecer para todo mundo ver que você é leproso. Cuidado por causa da desobediência, porque ele faz a mostrar. O texto diz que foi na testa, podia ser no braço, no peito, igual na mão, escondido. Isso aí. É onde? Verso 20. Então a lepra tocou aonde? Na testa. Para não se esconder do que ele fez. Você quer desobedecer? Você quer fazer o que eu falei para você fazer? Então pronto, vai lá para fora que todo mundo vai ver que você é um rei, mas é leproso. Meu Deus! Pode aplaudir a Jesus bem forte. Vamos se colocar em pé em nome de Jesus. Eu falei, como você pensar, eu estou começando, eu estou terminando. Fala, Jeová. Você é um escolhido de Deus, você foi escolhido para crescer, para crescimento e prosperar. Nós precisamos obedecer ao Senhor. Nós precisamos obedecer, porque se nós não obedecemos, perdemos aquilo que o Senhor nos entregou. E a coisa mais preciosa que Ele nos entregou é a salvação. Não é ministério de pregação, não é ministério de louvar, não é ministério de organização, de tocar, não. O bem mais precioso de Deus, é por isso que estamos aqui. Eu não vou vir aqui só para a salvação, não porque ser salvo. Aleluia. Todo mundo quer que nesse momento Jesus e levar para a igreja. Estamos prontos para morarmos no céu. Sim ou não? Então por isso devemos que largar o. Não, foi claro. Ou temos de libertação, precisamos de libertar. Cada um aqui vai se libertar de uma coisa ou não? Só eu. Glória! Posso de libertação?
nossa vida cais de nós para sermos salvos. Porque se Jesus chegar agora e encontrarmos esse problema com nós, iremos ficar, irmão. Jesus quer levar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Nós precisamos se desligar do pecado. Glória a Deus. O rei insiste aqui em vencer 3 pelejas. Quantas pelejas? 3 pelejas. Eu anotei isso aqui. Foi contra os filisteus, contra os arábios, contra os reunitas. Eu classifiquei isso aqui, irmão. Contra a carne, contra Satanás e contra o mundo. Se nós não vencermos isso, não seremos vencidos. Se nós não vencermos isso, seremos vencidos. Não, pastor, eu estou firme com o Senhor. Eu sei, irmão, mas se dermos brecha, Ele nos derruba. Quer morar no céu? Levanta a mão e vai morar no céu. Viva lá, É um louvor que mexe muito com isso. Eu queria chamar os irmãos que precisam de oração aí na frente. Meu Deus. Glória a Deus. Meu louvor diz assim: uma coisa vou pedir, da minha vida, uma coisa vou pedir, deixa eu ficar todos os dias. Cadê? Eu queria conhecer o primeiro que quer vir na frente desse pastor, eu preciso ser fortalecido pelo Senhor. Eu preciso vencer as minhas batalhas. Eu preciso vencer as minhas batalhas. Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Glória a Deus. Amém, irmãos? Eu preciso vencer as minhas guerras, as minhas batalhas. Você não tem guerras? Você não tem batalhas que precisa ser vencida? Nossos corações. Vem aqui na frente. Glória, glória. Eu quero chamar o Vitor para estar me ajudando. E quando eu estar orando, pedido de oração pelos irmãos que vieram aqui na frente. Pessoas que precisam vencer guerras e batalhas que enfrentam todos os dias. Glória a Deus. São guerras que somente cada um sabe do seu pessoal. Amém? E quando a irmã vai louvar a Deus, estaremos orando por essas vidas que vêm na frente e pelos pedidos de oração.